céu. Queremos o seu nome. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, declaramos que o Senhor é grande sobre o céu e sobre a terra. Amém, Jesus. És incomparável, és inigualável, és altíssimo, Senhor. Amém, Senhor. Em ti habita toda a bondade, toda a glória e toda a santidade para sempre. Amém, E Jesus. reverenciamos a tua grandeza, a tua santidade. E diante do Senhor, humildemente viemos aqui, Senhor, para devotar e entregar a ti todo louvor, toda adoração que o Senhor merece por toda a eternidade. Sim, Senhor. Mas sabemos que mesmo sendo Deus grande e altíssimo, o Senhor habita no meio de nós, simples homens, ó Deus. O Senhor habita em nós, que somos pequenos diante da tua grandeza. E o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Amém, E Jesus. por isso estamos aqui para entregar a ti louvor e também para aprender diante do Senhor a tua palavra, Senhor. Agora, nesse momento, queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e ensinar-nos, ó Deus, a tua vontade nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito traga iluminação aos nossos corações para entender, ó Deus, a tua palavra, para entender as verdades sagradas, ó Deus. E que aplique em nosso coração esta palavra e nos ajude a viver, ó Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos ajude a viver no centro da tua vontade, Pai, para a glória do teu nome. Que oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 5. Perdoe de chegar atrasado. Problema em casa hoje, entendeu? Quero muita oração ruim, que eu estou com muita dificuldade demais, meu irmão. Não, Deus está no controle. Então vamos orar, né? Deus sabe todas as coisas. Capítulo 5, queridos. Versículo 1 até o versículo 20. Marcos, lá no Marcos, capítulo 5. Vou esperar o Pedro achar aí. É o endemoniado de Gadara, né? Gadareno em algumas traduções, Isso aconteceu comigo. Gerazeno em outras traduções. Estou pegando o que está acontecendo comigo hoje. Fique tranquilo, presta atenção, você vai ficar tranquilo. A cura do endemoniado de Gadara. Entretanto, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe:
qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhes o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos o admiraram. Amém. 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 Diz assentados, nós já oramos. A gente quer falar um pouquinho desta passagem, desse moço. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre alguns encontros, né? Falamos aqui 2 encontros com Jesus. E aí nós vamos falar um pouquinho de mais um encontro. Hoje, do encontro desse homem. Um homem que possesso, um homem atormentado por espíritos malignos, que lhe atormentavam, que lhe possuía. E a Bíblia começa narrando e diz que esse homem vivia de sepulcros em sepulcros. Era um homem que a sua situação era lamentável. Vivia clamando à noite, correndo de sepulcros em sepulcros, se ferindo, ele próprio se feria com as pedras. E ninguém podia fazer nada. Mas Jesus vai ao encontro deste homem. E aqui a gente vê uma coisa interessante. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, você vai ver que Jesus fez alguns milagres. Depois, Jesus despede a multidão e fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E Jesus então entra no barco com os seus discípulos e ele vai para outra banda, para essa região de Gadara. E Jesus vai para essa região de Gerazaré ou de Gadara. E semelhantemente, como os outros encontros que a gente estudou aqui, a gente está sempre vendo que é Jesus que vai ao encontro do homem. A gente está vendo sempre o primeiro passo sempre ser o primeiro passo de Deus. É Jesus, é Deus quem dá o primeiro passo. Eu disse aqui na escola dominical, eu disse aqui terça-feira, e que eu sempre tenho frisado aqui, irmão, se Deus não tivesse dado o primeiro passo de encontro a nós nunca iríamos de encontro a Deus. Eu até disse aqui, e citei o Mauro como exemplo, dizendo para se não fosse Deus que tivesse de encontro a Mauro, Mauro não ia de encontro a Deus, a Jesus.
Porque o natural de nós seres humanos é fugir de Deus, nunca ir de encontro a Ele. E a gente vai ver isso aqui também no texto, que os gadarenos, eles não quiseram Jesus ali. Mesmo vendo esse milagre, eles pediram para Jesus ir embora, vai embora da nossa terra, não queremos você aqui. Eles expulsaram Jesus. Em toda a história a gente está vendo sempre o homem fugindo, se escondendo de Deus, e Deus sempre indo de encontro ao homem. Calvino diz que ainda bem que a majestade de Deus veio até nós, visto que a gente não podia subir até ela. Então nós temos visto nos encontros de Jesus, sempre que é Jesus que vai ao encontro do homem. A gente falou aqui da mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João. Você viu que ali está registrado que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E eu disse aqui por que Jesus foi a Samaria, porque ele precisava encontrar com essa mulher. A gente viu no encontro de Natanael, Filipe e Natanael, nesse encontro de Jesus, foi Jesus que foi até aquela cidade encontrar. E mais uma vez, a gente está vendo aqui Jesus indo em Gadara. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, muito importante, irmão, a gente vai ver aqui que o texto não diz que Jesus fez outra cura lá, outra coisa lá. O que Jesus fez em Gadara foi curar este homem. E depois, Jesus pregando ali, o povo estava junto com ele, mas eles expulsaram Jesus de lá. Sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com isso aqui? Como que Jesus vai, irmão? E em vários lugares, Jesus vai para encontrar uma única pessoa. Isso deixa claro para a gente que Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus muitas vezes se retirava do meio da multidão para ir de encontro a um só. A importância que tem uma alma. Às vezes a gente acha, pastor, mas sair da igreja, deslocar da igreja, para ir lá nas Cândidas pregar o Evangelho, para de repente uma alma converter, valeu a pena. Jesus caminhava a distância longa por causa de um só. Mas a gente vai ver no final aqui que não era só um. Jesus salvou um porque ele sabia que através daquele um, muitos outros viriam. E todos os encontros sempre foi assim. E aí a gente está vendo aqui a importância de que uma alma. A Bíblia fala um negócio bem interessante, parece estranho, mas interessante. Quando Jesus conta a parábola das ovelhas, ele fala de um pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma que se extraviou. Parece que não faz muito sentido você deixar 99 para só correr atrás de uma, mas faz sentido. A Bíblia fala do valor de uma alma, de que uma alma vale mais que o mundo inteiro perdido. E aí Jesus vai a Gadara, porque Jesus sabia que lá tinha um homem que precisava de uma libertação. Prosseguindo, a gente está vendo aqui um quadro, queridos, de um homem possesso, cheio de demônios, atormentados de demônios. A gente sabe que nem todos no mundo que estão nas mãos do diabo, porque quem não serve a Deus é do maligno. A Bíblia não tem meio termo. A Bíblia diz que quem não é de Deus é do maligno. A Bíblia diz, São João diz assim: filhinho, vós sois de Deus, mas o mundo já é maligno. Então não tem um meio termo, ninguém é neutro.
Ou pertencemos a Deus ou somos do maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas nem todos que estão no maligno estão possessos. Mas aqui é um caso especial. Esse homem, além de ser do maligno, ele estava possesso por uma legião de demônios. Em especial esse homem, essa possessão desse homem, e fazer coisas extraordinárias. Vivia nos sepulcros, vivia se ferindo, ele mesmo se feria, se cortava. Era uma situação lastimável, mas nem todos que são possessos têm essas reações. Precisa entender uma coisa: a gente pensa que todo possesso vai falar com voz grossa, vai babar o canto da boca, ou vai sair rolando. Mas a Bíblia diz que quando o diabo entrou em Judas, o que Judas foi fazer? Conscientemente, com a sua consciência intacta, ele foi vender Jesus para os sacerdotes. Ele não falou com voz grossa, não espumou o canto da boca, não fez nada. Mas Jesus disse, e a Bíblia diz que encheu Satanás o coração de Judas. E ele foi e saiu para atrair o mestre. Então tem muito endemoniado por aí, que ao invés de estar fazendo como esse homem, estão por aí engravatados, bem mais vestidos que eu, mais eloquente que eu, e vendendo Jesus usando a Bíblia. E esses são discípulos de Judas, servos de Satanás. Mas essa história aqui diz que esse homem era um homem possesso. E era tão violento, ele ficava violento, ele se feria, quebrava tudo. E o que eles faziam? Prendiam ele, mas era aqui a gente está vendo uma força descomunal, que não existia corrente que segurava, lhe prendia e ele arrebentava as correntes, e por várias vezes, diz aqui o texto, ele arrebentou as correntes que lhe prendeu e ninguém poderia subjugá-lo. Então a terceira coisa que eu queria que a gente pensasse nesse texto é a impotência da sociedade. Chegou um momento em que ninguém não podia fazer mais nada. O que a sociedade podia fazer para esse homem era prendê-lo, para que ele não quebrasse tudo, para que ele não se ferisse, para que ele não ferisse outro. Mas chega um momento que eles não tinham mais nada o que fazer. Então a gente está vendo aqui a impotência da sociedade. Queridos, existem situações que fogem do controle humano. Tem coisas que só Deus pode fazer. A gente está vendo, vai ver aqui no texto, por várias vezes ele foi preso. Veja aí o versículo 4. Olha o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Sabe, aquele momento em que a sociedade não pode fazer nada, e contra as forças do maligno, o homem não pode fazer nada. Só Cristo pode libertar o homem da ação do diabo. E a Bíblia diz, São João diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A impotência da sociedade. Talvez até queriam fazer ou ajudar, mas não podiam. Existem coisas, existe um momento que a gente só tem que entender que não pode fazer nada, só Deus pode. E este era a situação desse homem, a impotência da sociedade. E olha qual estado o diabo subjugou esse homem.
Irmão, olha o que o diabo faz com a pessoa. Perdeu a noção de pureza. Vivia na imundície. Vivia nos sepulcros. Vivia nas imundícies. Essa é a primeira coisa. Segunda, perdeu o juízo. Não tinha mais consciência. Vivia sem consciência de seus atos. Terceira coisa, perdeu o amor à vida. A gente vai ver no texto aqui, se alguém pegar uma pedra e tentar jogar uma pedra nessa linha, o instinto natural é você sair fora e proteger a sua integridade. Mas sabe o que ele fazia? Ele pegava a pedra e ele feria a si mesmo. Então pensa comigo, quando a pessoa perde o amor pela própria vida, ele mesmo passa a ser vítima. Passa a ser vítima. Ele mesmo se feria. Olha o grau de situação que este homem vivia. Quem quer ser ferido ou quem quer se ferir? Ninguém quer se ferir. A gente se ama. Quando às vezes acontece, algumas vezes acontece, da gente se ferir acidentalmente, um acidente, uma fatalidade, e eu já me feri, quebrei o joelho, enfim. Quando essas coisas acontecem, a gente não queria. Mas ele já não tinha mais amor à vida. Se ele não amava a si, ele não amava mais ninguém. E essa era a situação desse moço. Vivia andando à noite, nas madrugadas, nos montes, nos sepulcros, gritando, clamando, se ferindo. E quando alguém tentava lhe prender, ele arrebentava tudo e ninguém conseguia fazer nada. Mas Jesus resolve ir ao encontro desse homem. E aí a gente aprende a quarta coisa, irmão. Porque Jesus não existe impossíveis para ele. Aonde chega a impossibilidade do homem, é onde Jesus entra com o seu poder. E Jesus foi ao encontro de uma alma atormentada, de um homem que já tinha perdido o valor da vida, de um homem que já tinha perdido a consciência. Mas Jesus, e aí a gente entende uma coisa, ninguém mais acreditava que teria recuperação. A sociedade talvez já abandonou, esse não tem jeito, esse aí não tem solução, isso aí já era. E quando a gente olha para alguém, a gente não vê nenhuma expectativa de esperança, Jesus olha com outro olhar. E Jesus não viu apenas um endemoniado perdido, sem solução. Jesus viu um missionário. Às vezes a gente passa na rua, irmão, e o que a gente vê caído lá é apenas um bêbado na estrada. Ou é apenas mais um drogado. Esse é apenas mais um drogado. Um pivete na rua que vive assaltando e roubando as pessoas. A gente não vê ninguém, mas muitas vezes a gente está olhando para ele e está vendo um missionário, está vendo um pastor, está vendo um homem de Deus, onde a gente está vendo um político da sociedade. E Jesus vai ao encontro de alguém que ninguém acreditava, mas Jesus vai ao encontro dele. E quando diz a Bíblia que Jesus chega lá, se você voltar no capítulo 4, você vai ver que no trajeto lá houve a tempestade. Jesus estava lá dormindo no barco, o barco quase virando, os discípulos desesperados. Jesus disse: não preocupa. Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade, e Jesus chega lá do outro lado. Quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que aquele homem possesso veio ao encontro de Jesus.
e se prostra diante dele. A Bíblia diz que ele se prostra diante dele e o adora. E os demônios clamam na sua boca assim: vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus. Que temos nós contigo que vieste nos atormentar antes do tempo? Aqui, veja aí, no versículo 5, 6, quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenha contigo, Jesus, Filho de Deus, Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui a gente vê uma coisa que eu queria parar um pouquinho para a gente pensar. Os demônios conhecem Jesus, reconhecem quem Jesus é. Os demônios falam, eles próprios confessam: que tenha contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem Jesus é. Por isso que Charles Spurgeon dizia que o ateísmo é algo tão estranho que nem os demônios chegam a tal ponto. Tem uns aí hoje que dizem que não creem em Deus, são pior que demônios, porque os demônios sabem, e a Bíblia diz que eles creem em Deus e estremecem. Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. E tem eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nos viesse nos atormentar? Então a primeira coisa que a gente entende é que os demônios sabem quem Jesus é. Enquanto muitos não sabem quem é Jesus, os demônios sabem e reconhecem quem é Jesus. Me lembro de um fato que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Alguém viu Paulo expulsando demônio, né? Paulo vai lá, expulsa demônio daqui, expulsa demônio dali. Viu e disse que pensou que podia expulsar demônio também, né? Então eu te digo para sair dele em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios olham para ele e dizem assim: bom, Paulo eu sei quem é, Jesus também eu conheço, mas você? Você quem é? Então a gente sabe que os demônios sabem quem é Jesus. E ele chega e confessa: vieste nos atormentar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Mas Jesus não quer muita conversa com o diabo. Jesus responde logo assim: eu mando que saia dele. Jesus só faz uma pergunta para ele: qual é o seu nome? Aí ele responde, os demônios respondem: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então pensa comigo, tem muitas pessoas dando um crédito para o diabo, dando ibope para aquele que a Bíblia diz que é mentiroso e faz a mentira. Tem muita gente que dá microfone para ele falar na igreja. O que você veio fazer? Quem te mandou? Não sei o que. Ele dá muito ibope. Jesus não quis muita conversa com o diabo. Ele veio reconhecendo quem é Jesus, veio nos atormentar, Filho de Deus Altíssimo. Agora, a gente está vendo aqui que o diabo faz uma declaração interessante. Sabe aquela mesma declaração que Pedro fez, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas vocês percebem que antes, Jesus perguntou assim: quem diz os homens? Os homens, uns acham que você é João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. As pessoas do tempo de Jesus não sabiam quem era Jesus, mas os demônios sabiam quem era Jesus. E Jesus diz para eles assim: sai dele. E pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Irmão, aqui é interessante que alguns dizem que quando eles falam que é legião, seguindo o raciocínio do exército romano, legião era uma tropa de 6.000 soldados.
O exército romano tinha a tropa legião, e essa tropa era formada por 6.000 soldados dos mais preparados, atiradores de primeira, guerreiros da mais alta cúpula, os homens mais treinados faziam parte da tropa legião do exército romano. Então, provavelmente, esse homem tinha na sua vida 6.000 demônios das piores espécies de espírito imundo. Mas aqui tem algo interessante. Nessa conversa dos demônios com Jesus, eles falam assim: olha, a gente pede para você não nos mandar para fora do país. Por favor, deixa-nos entrar nos porcos. E tinha uma manada de porcos, segundo o texto, de provavelmente 2.000 porcos. E Jesus permitiu. Jesus concedeu o que eles pediram. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. A Bíblia diz que ele entrou nos porcos, os porcos saíram, caíram-se no precipício, pularam no precipício e se afogaram no mar. As pessoas que estavam lá cuidando dos porcos, cuidadores dos porcos, assustados, foram para a cidade para falar do que aconteceu. E o povo veio de encontro para ver. Mas imediatamente, quando Jesus expulsa os demônios, sai, entra nos porcos, aquele homem fica liberto. Um homem que ninguém podia mais fazer nada, talvez tentaram de tudo, não sabemos quanto tempo esse homem estava nessa situação, agora aquele homem está liberto. E aí, quando o povo chegou lá e disse assim, o que aconteceu, os homens vieram, e quando chegaram, encontrou Jesus sentado, algumas pessoas ao seu redor, ouvindo as suas palavras, dentre eles, um homem que já não vivia mais sanamente, com a mente sã. Ele estava lá lúcido, são, vestido, limpo, consciente, ouvindo a mensagem. Agora o cenário é outro, não é mais aquele homem quebrando as correntes, quebrando tudo. O homem estava lá sentado, ouvindo o ensino de Cristo. E a Bíblia diz que quando viram isso, eles temeram. Eles temeram. Mas como pode? Não é este homem aí que vivia quebrando tudo para todo lado, agora ele está são. Mas mesmo através dessas evidências, eles chegam para Jesus e pedem para que Jesus fosse embora da sua terra. Olha, nós te pedimos que deixe a nossa terra. Sabe que Jesus deixou os demônios entrar nos porcos. Jesus, como judeu, não estava preocupado com o porco mesmo, nem come carne do porco. Mas muito provavelmente eles expulsaram Jesus da cidade, porque Jesus salvou uma alma, mas eles perderam seus porcos. Tem muita gente preocupada com o porco. Mas sabe que sempre que existe uma libertação, as pessoas se preocupam muito consigo. Isso me traz à memória uma outra história de uma mulher que também era escravizada pelo diabo, saía fazendo adivinhações, mas um dia ela foi atrás de Paulo e os apóstolos lá e disseram assim: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação é servo de Deus Altíssimo. Pois eles voltaram para aquela mulher e disseram assim: sai dela. Expulsou aqueles demônios foram embora, aquela mulher perdeu aquele dom maligno de fazer adivinhações. Mas algumas pessoas lucravam com isso pesou no bolso. E como aquelas pessoas que lucravam com a escravidão daquela mulher, não gostou e mandaram prender aquele servo de Deus, eles foram presos,
eles foram torturados, eles apanharam. Porque a preocupação deles era o lucro e não uma mulher. Quando Jesus uma vez curou uma mulher que foi no dia de sábado para ser curada, que andava curvada, os religiosos também se preocupou, né? Não deveria curá-la, não, hoje é sábado, não pode curar não. Falou assim, vocês estão preocupados que hoje é sábado, mas não estão preocupados com essa que é escravizada de Satanás há tanto tempo? Não deveria eu livrar ela dessa prisão e dessa cadeia só porque é dia de sábado? Pois saiba que eu sou, do sábado também sou o Senhor. Então percebe que muitas vezes as pessoas não se preocupam com os que estão acorrentados, desde que eles tenham lucro. Pois bem, eles expulsaram Jesus da cidade, Jesus não se preocupou, Jesus não argumentou. Eles disseram para Jesus ir embora, Jesus foi embora. Jesus chamou os discípulos, entrou no barco, mas quando Jesus entra no barco para ir, aquele que tinha sido liberto, um homem que sem consciência, que quebrava tudo, veio com Jesus e disse, deixa eu ir contigo. Percebe que a gente falou dos encontros aqui, e esses encontros de Jesus resultou no final com o quê? Com as pessoas seguindo a Cristo. E eu disse aqui que todos que verdadeiramente têm encontro com Jesus, seguem a Jesus. E ele também não é diferente, eu quero ir contigo. E tu disse, agora não. Primeiro, você vai à sua casa, vai para os seus parentes, para os seus, e fala de como eu fui contigo, de tudo que te aconteceu e de como a misericórdia de Deus foi abundante para contigo. Primeiro você vai lá testemunhar da bondade de Deus junto aos seus. Mas você lembra que todos os encontros que nós falamos aqui, todos que têm encontro com Jesus, falam de Jesus? Vocês lembram quando a gente falou da mulher samaritana, que depois que encontrou com Jesus, deixou o cântaro de água que estava buscando para trás e foi para a cidade dizer que eu encontrei o Messias? Vocês lembram de Filipe, que saiu ao encontro de Natanael e disse, venha e veja, encontrei o Messias. O que diz a quem diz as Escrituras, a quem diz Moisés e os profetas, encontrei Jesus. Não foi diferente com este homem. Depois que ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele foi para Decápolis, e ele foi em 10 cidades, testemunhando e falando de Jesus. Ele foi testemunhando para um e para outro, a falar daquele que libertou a sua vida. Eu disse aqui que quem tem encontro com Jesus fala de Jesus. E sempre começa entre os nossos, dentro de casa, entre as famílias, entre os mais próximos. É ali que se começa. Aquela mulher samaritana foi os seus. Filipe foi falar com Natanael. André foi chamar seu irmão Pedro. E assim, todos que têm encontro com Jesus, falam de Jesus, como diz Charles Spurgeon, que se você não tem desejo de levar outros para o céu, provavelmente você também não está indo para lá. E a gente falou quais são as características de quem encontrou com Jesus, e uma delas é quem fala de Jesus. Quem tem encontro com Jesus, fala de Jesus e segue Jesus. E esse homem saiu falando de Jesus. Então, para encerrar,
A gente vê aqui que eles expulsou Jesus, mas Jesus não se preocupou de ir embora. Sabe por quê? Porque Jesus deixou um missionário na cidade. Jesus deixou quem falaria dele. Jesus foi embora, mas ele deixou alguém que proclamaria o seu reino. Mas não é isso que Jesus fez. Ele veio aqui, ele pregou o reino, mas ele foi embora. E ele deixou essa missão para os discípulos e para nós. Mas o mais importante, uma outra coisa importante de se frisar nesse texto, que existe uma pregação muito poderosa de Jesus, sobre Jesus, é o nosso testemunho. E esse homem tinha um testemunho tremendo de vida e de transformação. Quem podia, irmão, quem podia negar as evidências da transformação desse homem? Todos conheciam a sua história, todos viam que era um homem terrível. Agora esse homem está são, falando que Jesus é o Filho de Deus, que veio para libertar o homem. Ninguém pode argumentar contra o testemunho de transformação. Quando alguém conhece a nossa vida, uma pessoa mulherengo, cheio de mulheres, vive uma vida devassa, mas agora é um homem transformado, que vive as palavras de Deus, que vive agora respeitando a sua família, que vive agora uma vida correta, esse testemunho é muito. E quando você vai falar para alguém fala, eu não creio em Jesus, fala, mas você me conhece. Você sabe que eu vivia lá nas drogas, que eu vivia no álcool. Hoje olha para a minha vida, olha o que Jesus fez. Eu vivia nos forró, nas bagunças, nas baladas. Olha a minha vida agora. E contra isso, irmão, não existem argumentos. Dizem que contra fatos não existe argumento. Então, o testemunho de transformação é uma arma poderosa de pregação. Eu lembro que Jesus curou um cego uma vez, e o cego não sabia muita coisa não. Os religiosos ficou preocupado. Por que aquele cego era cego de nascença, agora está vendo, né? Está enxergando. Começou a perguntar para os pais dele, não sei não, pergunta para ele, preocupado com os religiosos, né? Ele já é maior de idade, ele sabe responder. Foram para lá e perguntaram para ele, quem te curou? Não sei não. Dizem que é um tal de Jesus. Aí alguém disse para ele assim, mas esse Jesus, ele é pecador. E o homem responde assim, se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas ele não conhecia Jesus. Depois ele se encontrou com Jesus no templo. Aí ele foi saber quem era Jesus. Até então, ele não sabia muita coisa. Mas esse testemunho vale muito. Alguém pode dizer assim, eu não creio em Deus. Você pode não crer, mas você não tem como negar que Ele transformou a minha vida, que Ele mudou a minha vida, que Ele transformou a minha vida. Eu trabalho no parque. Tem um cara, quando eu comecei a trabalhar lá, vivia só doidão para a rua. Crack, bebida. Então, de uns meses para cá, ele está são, está sóbrio, tem falado comigo, que tem frequentado as reuniões na Igreja Universal, e de que a vida dele está sendo transformada. Ninguém acreditava em mim, ele disse. Eu vivia aí doidão, eu trabalho perto da favela, do Morro do Papagaio, né? Eu vivia doidão aí, subindo esses morros de madrugada, procurando pedra. Mas agora Jesus me libertou. E ele realmente, há alguns meses, ele está sóbrio. E inclusive, oremos para que ele permaneça assim. Ele realmente era alguém que na sociedade não dava nada. Mas esse testemunho, ele disse para mim que um dia estava falando para alguém, convidando alguém para ir na igreja. Não acredito não. Igreja de crente pede muito dinheiro, só pede dinheiro, não sei o quê. Rapaz, você está criticando algo que você não conhece. Olha para a minha vida. Você lembra como eu vivia? E eu agora estou assim do jeito que eu estou, graças a Deus e à igreja. Isso é importante. Que o mundo veja a transformação de Cristo em nós, irmão.
que esta seja uma pregação, seja em prol do Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar, agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Vamos pedir, irmão José, para agradecer a Deus, irmão José. Obrigada, Senhor, por nosso dia, vamos agradecer o nosso Senhor. Muito obrigado por essa palavra da vida, que esteja gravado no nosso mente, no nosso coração. Para te amar, meu Pai, da nossa entendimento da palavra do Senhor. Nós nos levamos que caminho do Senhor. Que dá-nos saúde, dá-nos paz, dá-nos alegria, e glória do céu, meu Pai. E toma conta dos nossos filhos, da nossa família, de todos nós aqui presentes, de todos os pedidos que sejam no coração, meu Pai. Que o Senhor esteja também. Em nome de Jesus. Eu agradeço e sempre. Amém. Amém.